Fala galera, bem-vindos ao Savana Fitness Podcast. Hoje a gente está com a Cláudia Amaral aqui, do time da Vitória, Vitória CrossFit Centro Movimento, que foi campeão da Copa Sul e agora vai disputar os CrossFit Games. Cláudia, vou dar um tempinho aí para você se apresentar para a galera e tal. Assim, currículo tem um monte de coisa, mas acho que o grande marco agora foi o título da Copa Sul, né? E toda essa o novo cenário aí que se apresenta para vocês, né? Bom, pessoal, boa noite, né? Muito obrigada aí pelo convite, Robson. Estou muito feliz em participar aqui do podcast. Meu nome é Cláudia Amaral, sou de Londrina, natural de Rondonópolis. Estou Rondonópolis, aí Mato no Grosso, né? Pra galera que não sabe. Mato Grosso. Já moro em Londrina faz uns 15 anos. Estou no meio do CrossFit já há 9 anos. Os últimos 4 anos que foi em alta performance, no Uhum. cenário, então, Elite. Já é a minha quarta participação na Copa Sur e a primeira vez em times. Uma experiência fantástica, foi incrível participar com o pessoal. Estou muito feliz em ter trazido esse título para casa, em representar o Brasil aí, todos vocês. E muito ansiosa para o que aguarda lá no Games, né? E já caiu a ficha de vou pro Games? Olha, vou falar bem a verdade. Ainda não. É muito assim, é muito louco, né? Porque você sonha muito com uma coisa, assim. Você quer Uhum. muito, trabalha todos os dias, supera, né, todas as dificuldades, cada um tem o seu pessoal aí. Uhum. E infelizmente eu não consigo viver só do atleta, né? Eu tenho que trabalhar também. Então, nessa loucura entre dar aulas e a vida particular, tudo isso, e aí tem que ter a responsabilidade com os treinos, porque a alta performance exige, né? Essa atenção, esse cuidado. Então, Uhum. assim, quando você concretiza isso, realiza, e as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Você tem que correr atrás da passagem, aí tem hotel, aí tem que ver como que é, onde data, como vai ser os treinos a partir de agora. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo. Então, meio que não dá tempo de você pensar muito. Eu falei Aham. pro pessoal assim que a gente acha que a gente só vai conseguir realmente pensar quando estiver lá no avião Aham. e estiver Eu acho embarcando. que só quando fizer check-in e tal, receber roupa, ver a galera, ver tudo ali, que aí eu acho que vai. Caraca, tamo aqui, Não, né? sim, porque assim é tudo ao mesmo tempo, e aí as coisas Uhum. acontecem numa proporção que você não consegue parar para viver realmente o que está acontecendo, entende? Então, assim, Aham. você tem que ter um discernimento de que, não, que legal, aproveitar e tudo, mas já tem que se preparar, então já tem que começar a pensar em muitas coisas, e com isso, essa euforia, essa adrenalina vai ficando meio que de lado, assim, né? Aham. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui mais ou menos uns 10 dias depois, mais ou menos, da final da Copa Sul, porque a gente não faz ao vivo aqui, né? Mas então, assim, a semana passada ainda foi totalmente de adrenalina e tal, né? Muita gente falando, imagino, Instagram bombando e tudo. Assim, essa semana que você conseguiu mais sentar e falar assim: caraca, beleza, deixa eu respirar, agora vamos planejar, vamos organizar a vida, né? Eu fiquei uma semana lá no Rio de Janeiro, os treinos um pouco em off, Uhum. e aí quando voltei para casa, mais comemoração e a galera para recepcionar e todo mundo, nossa, Claudinha, você conseguiu, que bacana, acompanho você há tanto tempo. E eu falei assim, gente, aí parece que toda pessoa que te cumprimenta e fala, nossa, Atleta Games agora, você começa a reviver tudo de novo, é uma Aham. loucura. A Não, imagina. sensação, assim, é fantástica, assim. É uma realização, assim, que eu não consigo, eu ainda não consigo, eu falo isso para todas as pessoas, que eu tô muito feliz, muito agradecida, né? Mas a sensação, eu ainda não tenho palavras para colocar, assim, o que é e como que é o que eu tô sentindo, assim, ainda não consigo expressar isso. Aham. Daqui a pouco eu vou querer puxar o assunto de como foram os anos no individual e tal, mas eu queria perguntar assim, como que surgiu o projeto, não sei se é da Centro, se vocês que buscaram a Centro, como que foi assim, a ideia de montar, eram dois times, né, que vocês estavam ali da Centro? Sim, era dois É, times, era o Centro Movimento e o Centro Força, né? aham. Então, como que foi assim a construção de todo esse projeto com os dois times?
Na verdade, o responsável por isso é o Beto. Aham. Eu É já o coach acompanho o de vocês, Beto. né? O Beto é o treinador, sim, o Beto é o Uhum, treinador do time. Ele não é meu treinador particular, pessoal, né? Da Cláudia, ele não é. Ele é treinador do time. uhum, E aí, o Beto, eu já acompanho o Beto há algum tempo. O Beto aí, eu compito contra as atletas dele já faz um tempinho. E nosso encontro foi no TCB For All, em uhum, 2021, que aham, teve lá em Jundiaí. Então uhum, eu empatei com a Marcelinha, a gente ficou ali empatadas, e aí pelo critério de desempate ela levou o pódio e eu fiquei para quarto lugar. Então aham, desde então o Beto sempre me acompanha nas competições, enfim. O projeto veio através dele, né? Ele apresentou então a proposta de centro, então ficou, ele selecionou os 12 atletas, né? aham, Então, a ideia dele é 2 times com 6 atletas cada, né? Porque tem uhum, os 2 suplentes. Então, aham, quando o Beto chegou em mim na proposta, assim, eu fiquei realmente muito surpresa, porque eu não esperava, né? Não tive nenhum contato para falar assim, nossa, ele estava sondando alguma coisa, nada, assim. Ele me aham. chamou, Claudinha, no particular, eu tinha eu tava arrumando as coisas para ir para Argentina, competir no Argentina Throwdown. Daí ele falou assim: Ó, Claudinha, Então tem isso uma foi lá proposta. para dezembro ano passado. Isso, aham. Aí ele falou Aham, assim: Ó, Claudinha, tem uma proposta para você, me passa seu WhatsApp, preciso conversar com você. Então ele me explicou como funcionaria, que tinha a logística, né? Porque eu tinha que fazer o Open lá, então eu tinha que fazer as quartas de final lá. E ele não poderia me dar a certeza de que eu seria escolhida para o time. Então foi uhum, feita uma seleção, né? Ele aham, convidou os 12 atletas e desde então os 12 atletas começaram a treinar e desempenhar e ele foi observando então esse desempenho e essa logística de quem combinava com quem, foi fazendo uhum, várias parcerias, entendeu? E nada ficou definido ainda. Então, todas as vezes assim que nosso treino rolava, todo mundo dava o máximo, né? aham. E Porque aí ninguém sabia quem ia ser suplente, quem ia estar com quem, né? Não ninguém sabia como que ia ser sabia. montagem. Não, ninguém sabia o que ia ser, nem como ia ser. E aí Aham, tinha um fator bem dominante, bem assim, né? Bem forte de que eu não era do Rio. Então, aham, eu sou de Londrina, eu não faço a planilha do Beto, e a maioria dos atletas são os atletas dele. Tem o uhum, Bernardo, que não é, e o Pablo também não, mas que o uhum, pessoal estão sempre junto ali treinando, sabe? E sei. eu era a única que era mais afastada, eu e o Uhum, Caio. Eu daqui de Londrina, do Paraná, então super caro as passagens, né? Ficou aham, bem inviável assim essa parceria, mas ele me falou que havendo interesse meu, ele faria de tudo, né, para que eu pudesse fazer os treinos lá com o pessoal e toda a logística, tipo a estadia e tudo mais. uhum, E aí eu conversando com a minha equipe, né, gostei muito do que foi proposto pelo Beto, as palavras dele, né? Tudo que ele conversou comigo, vi muita verdade. E achei que fosse o momento de arriscar uma experiência diferente, fosse uma oportunidade para viver uma coisa nova e conhecer, né, outras uhum, pessoas, outro ambiente. E eu gosto muito dessa troca que o CrossFit proporciona. Então, com isso tudo, ele falou: Olha, vou precisar da sua disponibilidade para vir aqui em tal datas. Ele montou alguns calendários que seria obrigatoriamente uhum, o treino de toda a galera, né? Dos 12 aham, atletas. E com isso eu tive que, desde de fevereiro, desde o primeiro dia do Open, organizar toda a minha vida uhum. para essa logística entre Rio, Londrina, Londrina, Rio. Mas aí Então, juntava o quê? Tipo assim, ó, a gente vai. Como se fosse fazer um camp, né? Tipo, ó, vocês vão passar aqui, sei lá, 2 semanas, aqui, porradão, todo mundo concentrado aqui para isso, ou era uns intervalos mais curtos, ou era maior? Como que era mais ou eram os menos esse intervalos período? mais curtos. Então, Tá. assim, eu não conseguia ficar um longo período lá, porque até o pessoal lá também tinha logística de vida deles, né? Cada um Aham. trabalhava, enfim. E eu também tinha meus personagens aqui, meus alunos, então não podia Uhum. deixar tudo aqui por muito tempo, né? Então, o nosso encontro era sempre feito de uma quarta até domingo. Então, eu ficava Tá. sempre de 4 a 5 dias lá, cada vez que Uhum. eu ia.
E desde o Open eu tive que ir todos os finais de semana, porque Aham. eu tinha que validar as provas lá. Então eu saía daqui na sexta, validava a prova, treinava com o pessoal sábado e domingo, voltava na segunda de manhã. Foi Uhum. assim por um longo período até as quartas de final. Aham. Aí depois das quartas, que aí a Copa Sul tava mais perto, você teve um momento que ficou mais diretão lá? Então, aí ele, depois do Open, ele falou com a gente que ia resolver, ia então falar quem seria o time, né? Porque o Aham. time foi escolhido antes das quartas de final. Ah, tá. Já Então tinha... na inscrição do Open ali não tinha que falar qual o time que você tava, nem nada. Você fazia o Open individual mesmo. Não, na inscrição do Open, cada atleta fez a sua prova, só que ele já separou duas chaves, né? Então Aham. ele separou quem era do grupo um e quem era do grupo 2. Só que ninguém Tá. sabia quem que ia combinar com quem, entendeu? Uhum. Porque são 6 atletas. Então, assim, a qualquer momento eu poderia Uhum. escolher a Gabriela e não eu, por Tá. exemplo, assim, né? Entendi. Então, o time foi composto por 6 atletas. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Ele escolheu os atletas, fizemos as provas, e aí ele chamou a galera, falou, explicou sobre a sua decisão, de Isso quem nas era, quartas. Isso antes das e quartas. antes das quartas, Tá. antes das quartas, Uhum. no Open. Explicou Uhum. então quem seria aí o time e quem seriam os escolhidos. E aí fomos fazer os confrontos, né? Porque de qualquer maneira o resultado do Open tinha que ser muito bom, né? Aham. Porque a gente estava já pontuando também. Mesmo que essa pontuação ia zerar, a gente precisava de uma pontuação legal, né? Para Uhum. mostrar então a performance, enfim. Tá. Então, realizamos as provas já com o time pré-selecionado. Então, depois ele falou quem eram os integrantes do time, quem eram os suplentes. E os treinos continuaram na mesma energia, né? Aham. Então, sempre iam treinar os 12 atletas, entre suplentes e os oficiais do time. Então, fomos fazer as quartas de final. Nas quartas de final, eu fiquei lá 7 dias. Daí eu fiquei um Uhum. pouquinho a mais, porque a competição começou um pouquinho mais cedo e tinha a Uhum. logística de ia rolar os treinos e depois ia ter um tempo para a gente treinar um pouquinho a mais. Então foi quando eu fiquei um pouco mais. Aham. E aí, antes da Copa Sul, chegou um pouco mais lá, um pouquinho mais cedo, e aí até para pegar mais sincronia ali no time e tal, né? Foi mais ou menos assim. Então, então, você sabe assim que o time, ele desde o primeiro, desde o do princípio, assim, desde o primeiro encontro, nós estávamos muito sincronizados, assim, muito Aham. encaixados, sabe? As histórias eu costumo falar assim que foi Deus mesmo, porque assim Aham. as histórias pessoais de cada um batem assim, sabe? Todos com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, todos tiveram uma dificuldade, todos já têm aí um tempo no CrossFit Uhum. tentando, já são atletas de nome, sabe? Atletas Sim. que já têm uma história muito Uhum. bacana também. Então, assim, foi incrível, assim. E são atletas bem maleáveis, então a gente já tinha feito muitos treinos juntos, né? Nas Uhum. quartas de final, a gente apenas colocou em prática tudo que nós havíamos treinado com as provas que nós tínhamos, né? Uhum. Então, das quartas de final para a Copa Sur, eu tive mais no final de semana. Então, Uhum. chegou na Copa Sur, eu não fui muito cedo. Eu cheguei lá na quarta. E aí a Uhum. gente fez um treininho maroto ali na quarta-feira mesmo. E depois já começou a concentração, ficamos todos juntos, só preparando então para o dia da Copa Sur. O box fica no Rio Capital mesmo ou é em alguma outra cidade? O box fica em Jacarepaguá, Ah, tá. Ah, ali é mesmo, perto ali, né? pertinho, pertinho, aham, Uhum. pertinho. Ah, legal. Quando vocês estavam fazendo as quartas, que viram um time lá da R1 lá, o time que tinha a galera que classificou com vocês, e eles ficaram em terceiro no mundo nas quartas, né? Aquilo ali, tipo assim, você fala, caraca, aquele time tá forte, alguma coisa assim, chamou atenção? Ou foi assim, foi as provas das quartas e tal, teve alguma coisa assim que vocês deu uma assustadinha, sabe, assim, da performance deles nas quartas?
Você fala o time argentino? É, o time lá da Mayhem lá. Então, assim, na verdade, nós achamos o desempenho deles bem bom, né? Ficaram em Aham. terceiro no Pois mundo, a gente é. falava assim, caramba, né? E agora? Mas ninguém é imbatível. E, Sim. e Aham. assim, quando chega no presencial, muita coisa muda, né? Sim. Então, às vezes, ali no dia, você tem que tá tudo combinado, né? Tem que estar com a energia boa, tem que estar com a cabeça legal, o corpo tem que estar respondendo bem. Então, assim, tem coisas que nós conseguimos controlar e coisas que não. O que que nós Uhum. conseguimos controlar? A nossa É. performance, né? O Uhum. que nós treinamos e quem nós somos. O que nós não conseguimos controlar? Eles. Então, É. assim, dependia muito, né? Só Uhum. que nós havíamos ganhado uma prova deles. Nós havíamos Aham. ganhado, e aí isso deixou assim: olha, tudo pode acontecer, né? Aham. A prova que nós não fomos muito bem, nós já sabíamos o que, que era o ponto, né? O que, que tinha que ter, o que, que precisava melhorar. Uhum. Então, assim, foi um ponto específico de uma prova específica. Então, isso não queria dizer muita coisa. Porque, assim, quando você viu o leaderboard, nós estávamos na briga, né? Nós Aham. ficamos em Uhum. segundo lugar na América do Sul. Então, isso deixou a chama mais acesa. Então, a todo Uhum. momento, nós acreditávamos que era real, que nós poderíamos sim conseguir a vaga, apesar de estar competindo com times muito fortes, com atletas muito experientes, atletas bons também, né? Inclusive eles, Aham. mas que ninguém era imbatível Sim. e ninguém queria mais que a gente, né? Isso que a gente Uhum. colocou na cabeça, que ninguém queria mais que a gente queria e que se fosse feita a vontade de Deus, se fosse a nossa hora, ia acontecer. É, e eu lembro que antes da Copa Sul tava todo mundo falando assim, cara, esse vai ser o campeonato de times mais difícil que vai ter, porque vocês estavam com dois times fortes, tinha o time argentino, tinha o time lá com a Anitta, o Tato e tal, então, tipo, tava uma competição muito forte esse ano, né? Então, assim, valoriza mais ainda a conquista de vocês para essa temporada, né? Com certeza. Muito assim, é, falando bem a verdade para você, como eu sempre competi no individual, então eu nunca acompanhei muito de perto os times, né? Aham. Só que vendo pela situação que eu estava, competindo em time, prestando atenção no que estava acontecendo, eu falei assim, nossa, acho que. E todo mundo falava, né, gente, esse é o ano mais competitivo em times, né? Um Uhum. ano bem forte. Não desmerecendo os demais anos, mas que Sim. assim, tinham atletas muito bons que decidiram, então, neste ano, ir em time. Então a gente Uhum. falava assim, caramba, né? Tipo, e aí eles abriram mais uma vaga para o individual. E a gente falou, nossa, Aham. poderia ter tido mais uma para o time também, né? Aham. Porque assim, nós estávamos com um time muito forte do nosso lado, que era o time Uhum. centro-força, né? A Aham. gente falou assim: olha, se a briga já está sendo legal com o nosso time aqui da casa, imagina Aham. lá. A arena vai ferver, né? Pô, vai ficar louco. Então foi muito legal, assim. Foi, se você olhar o nosso desempenho, estávamos assim preparados para aquilo ali mesmo, sabe? Foi muito treinado, foi muita força de vontade, muito treino, Aham. muita garra. Foi mesmo Não, merecido. deu muito para ver na arena assim que vocês estavam preparados, que você estava forte assim. Depois da acaba que no primeiro dia ele já teve 3 provas, né? Mas deu para ver que assim, cara, só se acontecer uma catástrofe de hoje para amanhã assim de, sei lá, alguém passar mal à noite, essas coisas assim, porque vocês estavam muito bem, muito encaixado, muito Sim, confiante para no torneio assim, sabe? No primeiro dia deu para ver, sabe? Foi bem legal. mas você sabe que assim, que eu não gosto de comemorar. Eu Aham, não gosto de sim, não, mas comemorar. tem que ser, Então, vocês têm assim, que ser pé no chão mesmo, é. não, e todo mundo ficava assim, meu, já é de vocês, é impossível acontecer alguma coisa. Aí eu falava Aham, assim, não, tudo pode acontecer. Até sim. acabar e falar, olha, o time que ganhou foi tal, tudo pode acontecer. E Aham, nós com tínhamos certeza. 2 provas que no treino a gente não sabia como que poderia desenrolar essa prova lá na arena, né? Porque no treino Aham, foi feita uma coisa e quando os times começaram a fazer a prova, foi vindo uns resultados assim, a gente falou, caramba, né? as Porque primeiras a baterias, né. vantagem a vantagem de você estar na última bateria é que você consegue ver mais ou menos, né, o que Uhum, está acontecendo com a prova aqui, na real situação. Porque assim, uma coisa é lá fora, cada
cada lugar tem a sua logística, né? O seu Uhum. espaço. E quando vem para cá, algumas coisinhas têm alteração, né? Por exemplo, na metragem, da distância Sim. da corrida. Então, Aham. assim, A os transição ali de aparelhos, arena, né? Essas coisas. isso, assim, até mesmo eu falo do tempo, né? De estar um Uhum. pouquinho fresco, não tá tão É. calor. Então, assim, tudo isso pode interferir. Então, a gente Uhum. ficou assim, ó, tudo pode acontecer, a gente não vai comemorar até a última prova e a gente entrou de verdade. A gente entrou toda a prova como se fosse a primeira e Uhum. toda a prova dando 100%. A gente falava, não pode ter erro. Em nenhuma Uhum. prova a gente pode ter erro. E assim, não fizemos nada surreal do que não tinha sido feito no treino. Um Uhum. detalhe ou outro, mas tudo foi realmente o que treinamos. Não arriscamos muita coisa. Entendi. Queria puxar um pouco o assunto agora dos seus anos do individual. Você foi para a Copa Sul pela primeira vez em 2021, é isso? Isso, 2021, na pandemia. Mas antes você já tinha tentado ir para BCC, essas coisas? Então, eu fui no último ano do BCC. Em 2021 foi o último ano do BCC, que foi a etapa online. Aham, Então, eu passei, fiquei em 16º. aham, As provas eram feitas dentro do box, mesmo gravado, tinha uma palavra-chave em tempo real, de um uhum, dia para o outro. Então, era assim que eles comandavam do atleta não sabotar e fazer a prova que favorecia ou que fadigava mais antes, para não interferir em nada, né? aham. Então, eles Ah, então, controlavam a isso. semifinal de 2021 você participou nessa versão online, né? Participei isso. Aí Entendi. depois de 2022 foi em Vitória Uhum. e foi presencial já, e aí estava assistindo assim, sendo o retorno das competições e foi a Uhum. primeira Foi, competição foi grande. aquele campeonato já na maior empolgação, galera. Tipo, todo mundo doido para ter algo presencial, né? Foi surreal, assim, foi fantástico mesmo, assim. Foi logo o retorno, um campeonato grande, né? Aham, E aí 2000, aí já foi o primeiro ano de Copa Sul. aham. E aí, 2023, você também participou no individual na Copa Sul, aí já lá no Participei. Rio, Arena Carioca e tal. Isso. E aí, e eu achei particularmente que foi melhor, porque não teve o fator que teve a arena externa. Aham. Então, isso ajudou um pouco mais. Também não teve natação, que eu Uhum. tinha uma dificuldade na natação. E aí, em Vitória foi mar aberto. Então, aí já Aham. deu Uma travada, né? já deu uma travadinha. Fiquei também em 16º em Uhum. 2023, mas fiz um bom campeonato, foi melhor do que 2022 Uhum. e foi um campeonato do que 2021, foi um campeonato bem legal. Então, assim, a gente pôde ver o amadurecimento enquanto atleta no decorrer das fases, né? Tem uma prova Foram ou outra que resultados que você, assim, dentro do que você esperava, foram resultados legais na época? Ou tipo assim, não, queria ter, sei lá, teve um ano que eu mirei um top 10, eu achei que dava para ir mais, teve algum ano assim que você foi um ano gosto amargo? passado. Aham, Ficou. Ano passado eu fui muito conservadora, poderia ter arriscado um pouquinho mais, então fui um pouco com o pé no freio. Achei que faltou um pouquinho mais ser ousada para conseguir uhum, ficar no top 10. entendi. Tá. E aí, nesses anos também você tinha Copa Sul e tal, mas vivia aqui no cenário brasileiro, né? Também de TCB, outros torneios, né? Como Sim, que, assim, foi sua vida, por exemplo, com o TCB? Tipo, você também olha, começou, qual ano que você foi a primeira vez TCB e tal? recebeu fui em Você falou esse ano que você 2019. bateu em quarto lugar e tal. Conta um pouco para Foi. mim O meu melhor como foi. TCB foi esse For All, né? Que foi a versão Aham, menor. Então, assim, as provas foram bem legais. Foi tudo diferente do que a gente já tinha visto de um TCB. Foi incrível mesmo. E o pessoal também tinha aquele lance de estar voltando da pandemia, né? Então, assim, acho que a energia foi bem bacana. aham, 2019 foi meu primeiro TCB, foi uma catástrofe. Foi assim, eu chorava do começo ao fim, da primeira à última prova. Eu aham, lembro que eu fiquei um mês sem querer treinar, assim, sabe? Assim, chateadíssima. Me sentia assim,
do tamanho de um feijão. Eu falava, meu Deus Aham. do céu, eu nunca vi isso, nunca vi tanto atleta bom junto. E Aham. foi uma competição assim que eu Nessa época passei. você vivia mais só, tipo, lá nos torneios em Londrina, essas coisas, ou já rodava o Brasil? Não, nessa época eu sempre participei, eu participei da seletiva desde 2017. Então eu Tá. sempre fiquei assim, ia bem na seletiva, chegava no último dia, caía e não conseguia a vaga. Então, 2 anos, mesmo com a falta de experiência, eu briguei bem, mas aí não conseguia a vaga. E aí em 2019 eu entrei ganhando a seletiva. Uhum. Ganhando a seletiva, não, minto. Fiquei. Ai, não me recordo agora, até esqueci, olha. Aham. Enfim, em 2019 entrei e aí eu falei assim, caramba, assim, vai ser legal agora, competição grande, não sei o quê. Nossa, tomei um capote que eu nem sei de onde veio. Aham. Mas foi legal, assim, serviu de experiência. Todo o TCB é válido, né? A experiência Uhum. que você tem lá é fantástica. São 3 dias de competição, são 9 provas, é surreal. E Não é para como qualquer que um, foi não. ali os anos ali de pandemia ali, 2020 até esse TCB de 2021? Porque teve muita gente que acabou que ali deu uma desmotivada e aí perdeu um pouco o fôlego, né? E às vezes era um cara que brigava muito em 2018 e tal. E teve gente que justamente esse período foi a época que deu um gás e aí quando chegou 2021, 22, começou a aparecer uma galera que estava mais escondida, né? Como que foi esse período aí para você? Então, na verdade, para mim foi o contrário. O período da pandemia foi o melhor momento para mim, que foi Aham. aonde eu consegui treinar mais e me dedicar mais aos treinos, porque eu Uhum. vivia uma vida dupla, né? Igual eu vivo hoje, só que era muito, muito mais corrida, assim. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 7 da noite e Aham. ia treinar das 7 da noite até as 11. Então, Tá. minha vida era assim e eu vivia essa loucura. Na pandemia, eu sou pedagoga também, formada. Uhum. Além da educação física, tem a pedagogia. E eu atuava com a pedagogia. E com isso, com a pandemia, as escolas ficaram fechadas. E eu Uhum. tive mais tempo para me dedicar aos treinos. Uhum. Então, a gente treinava no box fechado, né? Eu, treinador. E foi o tempo foi a época que eu mais evoluí. Foi onde veio o TCB for All, e eu competi muito bem no TCB for All. E daí depois eu fui para umas. Consequentemente, fui crescendo, crescendo, participando das competições. Ganhei o Argentina Throwdown também, que Uhum. me deu uma vaga para competir fora, mas a competição não aconteceu devido à pandemia. Mas Isso foi um ano foi muito qual bom para ano? mim. O Brasília Showdown foi em 2021 também. Tá. Uhum. Foi um ano muito bom para mim, um ano Aham. muito bom mesmo. Entre 2020 eu fiquei de fora do TCB porque eu fui punida numa prova, que foi Aham. também a versão online. Eu Ah, tá. fiquei de fora também do BCC porque fui punida. Uhum. Ainda a falta de inexperiência com campeonatos online, acabei esquecendo de travando numa postagem lá, porque quando você compete online, assim, tem que estar muito tudo alinhado, né? Uhum. A gravação, a logística da prova, para você enviar o vídeo, não pode ter Sim. erro, isso pode custar muito caro. Então, 2020 foi o ano que eu fiquei de fora dessas duas grandes competições devido à punição. Uhum. Então eu foquei mais ainda, falei: "Não, agora eu quero mais ainda". Então eu E aí comecei a quando performar muito bem. aí 2021 foi o ano que você ficou em quarto no TCB? Foi, né, que você disse? Isso, 2021 foi o TCB For All e eu fiquei em quarto lugar, empatado então tinha empatado o terceiro lugar com a Marcelinha, e aí por um Aham. critério de desempate, ela ficou com o pódio e eu desci para quarto lugar. Entendi. Mas imagino que isso, tipo, aumentou muito a expectativa para 2022, né? Você deve ter vindo para 2022 e falar assim, cara, esse ano eu posso ir bem em Copa Sul, posso ir bem no TCB e agora sim, brigo aqui no Brasil por mais coisas, né? Ou Não, não? em 2022 foi muito bom Aham. mesmo. Eu ganhei a seletiva de Salvador. Entrei no TCB muito bem, apesar da colocação ter caído, mas eu performei, eu zerei uma prova e Uhum. ainda assim consegui recuperar. Então, assim, é o que eu falo, na competição tudo pode acontecer, né? Eu acho que ao longo desses anos
eu tenho mantido aí dos últimos 4 anos performando no cenário brasileiro aí, junto com as top 10. Uhum. Então, é uma performance boa, muito a melhorar ainda. Acredito que eu sou uma atleta que ainda estou em construção, tenho muito a amadurecer, muito a melhorar, muito a crescer. É, até porque a minha bagagem como atleta é nova, né? Eu nunca pratiquei nenhum tipo de esporte. Uhum. Então, tudo que eu sou, a Cláudia Amaral que eu sou, foi treinada ao longo desses 9 anos, foi construído. Então, eu Aham. falo, como diz o meu treinador, nós estamos gatinhando, ainda tem muito a melhorar. Ah, imagino. Ia te perguntar também, agora já voltando um pouco mais para os times, esse projeto agora da Centro e tal, lá com a Vitória, foi a primeira vez que você competiu em time ou você já tinha participado de alguma experiência em time? Nesse nível, não tinha participado. Eu Uhum, participei em 2019 de uma competição que teve Brasília Showdown em uhum, times, mas foi RX. Então, nesse nível, nessa performance, ainda não tinha vindo time. uhum. E o projeto lá que vocês fizeram agora para a Copa Sul, para buscar vaga no Games, foi um projeto específico para a Copa Sul ou a ideia é manter a galera, tentar manter o time para, sei lá, fazer TCB em times, participar de outros campeonatos, sei lá, ao redor do mundo em times, tentar ano que vem de novo na Copa Sul com a mesma galera? Existe essa ideia ou foi uma coisa específica para esse ano? Olha, nosso contrato é específico para esse ano, Aham. mas sim, temos aí a vontade de prorrogar isso, né? Quem sabe aí uma nova conversa, mas estamos primeiro vivendo o que está acontecendo agora. Aham. Também tem o time que vai competir aí no TCB. Eu no TCB vou individual, optei por ir no individual, mas estamos aí, né? Você precisa fazer a seletiva ou tem alguma vaga direta para. Prazer ter ele. Queria, tomara que o Thales veja isso. Podia Queria, ter, né, pô? mas não. Vamos ter todo mundo que participar da seletiva. Você vai estar em qual seletiva? Eu vou estar na última, São José. Ah, tá. Que aí já é pouco tempo antes do Games, né? Ali vai ser pertinho, né? Vai ser na segunda semana de julho, entre Aham. 13 e 14, se eu não me engano. Mas escolhi para a última pelo calendário, realmente, né? Porque as primeiras estão muito em cima, estamos voltando agora da Copa Sul, alinhando os treinos agora. Não ia ter muito tempo de treino. E são campeonatos que, assim, apesar de nós sermos atletas que estamos preparados, né? Que, assim, tudo que caiu ali são coisas que nós treinamos no nosso dia a Aham. dia, né? Tem que ser posto em prática algumas coisinhas, alguns Uhum. detalhezinhos. E a seletiva, não, por isso que todos vão participar da Do time. seletiva sem Aham. a vaga direta. Eu não Aham. acredito. Ah, Eu acho que teve um ano que foi o ano que a. Eu não lembro, não sei se foi a Suzana Eto, que o aham. Thales ofereceu a oportunidade dela ir para o TCB, se ela quisesse, Aham. mas nos demais anos todos têm que participar mesmo. Entendi. E todo mundo do time vai participar? Todo mundo. Aí o Tá. pessoal vai mudar agora. Aham. Alguns integrantes do meu time vai fazer time com Centro Força, né? Ah, tá. Que não vai ser Centro Força o nome. Não sei como vai ser o nome do time deles, Aham. mas que eu sei que vai no individual é eu, Filemon, Bernardo, Natália e Marcela vão no time, Aham. Pablo, Chafum e Igor time, Aham. e os demais não sei como que eles vão fazer. Acho que vão no individual também. Ah, legal. Então vai ter uma galera representando aí para tentar o título do TCB também em times, né? Vai, Legal. vai ter um time sim. Massa. Vai ser bom que vai dar até mais uma atenção para os times, né? Porque às vezes o pessoal não assiste e tal, um ou outro, sei lá, não assiste mesmo, né? Vai ser bom que vai dar uma visibilidade, porque assim, a galera que ganhou a Copa Sul tá ali, ó, né? Então, mas você sabe que assim, eu tenho que até defender, porque Aham. quando você está competindo no individual,
é muita pressão, é muita coisa. Você tem É. que comer, você tem que sair logo da arena Aham. para você tem que, igual por exemplo na Copa Sur, nós tivemos nem uma hora, foi 50 minutos de diferença de uma prova para outra. E Foi. isso não dá tempo de você ficar ali assistindo, Não, não nem dá. querendo saber o que está acontecendo com outras pessoas. Você acaba pensando ali no seu. Então você quer o quê? Fazer a prova, voltar, fazer um recover ou já aquecer, ficar quietinho, Uhum. entendeu? Então, ficar Não, vocês quietinho. têm que ser assim mesmo. Tava falando É, até mais então. da galera mesmo, assim, da torcida, mas vocês não tem como não. E Tem que aí, assistir não, ali no máximo no domingo e olhe lá, né? não é? Então, assim, e aí a galera meio que fica assim, ah, e agora eu vou assistir como? O time ou individual? Porque, Aham, assim, tem um tabu que o individual tem um olhar diferente, né? aham, Mas hoje, competindo em time, eu vejo que a performance é a mesma. As pessoas aham. até falam assim, nossa, Cláudia, no time deve ser mais fácil, né? Pelo contrário, porque no É, time não. você não pode abandonar o seu parceiro. Uhum, Então você tem que entregar tanto quanto ele. No uhum. individual, se você para passar seu magnésio ali, não tem problema. Agora no É. time. No individual, se você quiser dar um migué ali, né? Ah, sentir a É, coxa, sei lá e tal, você dá, mas no time não dá. Tem que ir todo não, no mundo, né? time é uma correria. Eu É. falo assim, gente, o povo falou que no time é mais fácil, que não sei o quê. Eu não tô vendo nada disso, é pior. Você acha que você aprendeu muita coisa treinando em time, assim, de tipo assim, essa coisa de sacrificar pelo outro e tal, assim, como atleta, como pessoa e tal, assim, qual que é o ensinamento, assim, que você tira dessa experiência em time? Nossa, foi uma boa pergunta. Eu Uhum, acredito que assim foi tudo como eu esperava mesmo. Foi uma experiência fantástica, né? Está sendo uma experiência fantástica. Podemos ver, assim, eu e meu treinador, a gente pôde ver que realmente os pontos fortes é muito forte e os pontos fracos é muito fraco. Precisa realmente continuar dando a atenção que estamos dando, né? uhum, E você tem que ser um atleta acessível a tudo, até a mudança que o tempo e que o destino está te proporcionando, né? Eu uhum, acho que um bom atleta é esse que é capaz de lidar com tudo, com todo mundo, com todas as diversidades, né? E trazer isso para um lado positivo, que foi o que eu fiz com tudo que aconteceu comigo. Assim, uhum, eu ouvi tudo que o Beto me falou, tudo que o Beto me ajudou, coloquei isso dentro de tudo que eu já tinha e construí uma nova Amaral, digamos assim, né? uhum. Então, assim, eu espero mesmo que eu consiga continuar levando tudo que eu aprendi em prática, colocando isso nos meus treinos, agarrando um pouco mais isso. Acreditando quanto aonde eu posso chegar, porque eu não tenho pressa. Também acredito que eu estou em construção e Uhum. tenho muito ainda a amadurecer, mas foi uma experiência assim fantástica. Treinar com atletas bons, com atletas do mesmo nível, né? Atletas que são mais experientes, que te ajudam. E você ter uma outra pessoa com um olhar de fora é muito importante. Foi um Uhum. amadurecimento incrível para mim. Não, imagina, assim, deve ser uma experiência muito legal. Eu gosto, assim, de times, assim, eu acharia muito massa competir em times. Vamos falar um pouco do Games agora, né? Assim, qual que é a expectativa Nossa, lá pro Games? Tipo, vocês estão com alguma meta? Não tem meta? É tipo, vamos dar o nosso melhor e ver qual é a consequência? Como que tá, assim, o planejamento? Agora que passou um pouco e tal, quando vocês pararem, respirarem e tal, assim, cara, qual é o nosso plano agora para o games? então, agora nós estamos dando um pouco mais de ênfase em algumas coisas, né? Correndo, nadando um pouco mais. Uhum, E a nossa meta é fazer uma boa competição, tanto quanto a Copa Sul. Que nós possamos uhum, colocar em prática tudo que nós estamos treinando, todo o nosso fitness. E eu acredito que o resultado disso não pode ser menos, né? uhum, Eu acredito que, consequentemente, sendo tudo colocado numa boa performance, com garra, com a mesma vontade que nós fizemos aqui na Copa Sur, eu acredito que vai ser um bom resultado. Então, nossa meta é essa, fazer uma boa competição, dar o nosso melhor, conseguir competir todos os dias, né? uhum. A E gente ainda não sabe se vai ter corte, né? então, ainda não Tomara que sabemos não tenha. Tomara que não se tenha. vai ter corte ou não. Tomara que não tenha, Aham. mas
nós estamos, assim, preparados para tudo que está vindo aí e estamos treinando bastante, se Deus quiser fazer uma boa performance e a consequência disso é um bom resultado, né? Eu fico até meio assim de falar sobre colocação ou Uhum. resultado, mas eu entreguei a minha performance, acredito que sendo tudo feito certinho, o time continuar desempenhando igual está fazendo, vai vir um bom resultado. Você acha que esses últimos anos a gente evoluiu um pouco em time e dá para a gente brigar um pouco mais com os times lá de fora? Porque os dois times brasileiros que já foram, tipo assim, participaram e tal, assim, mas nunca conseguiram brigar muito, né, com o time de lá. Era mais assim, vamos sobreviver aqui e tal, tentar ir posição a posição aqui e tal. Você acha que esse campeonato da Copa Sul já esse ano com vários times fortes e tal, você acha que diminuiu um pouco assim a distância dos times de lá, assim, que dá para brigar mais com alguns times? Olha, quando você fala isso, né, que a maioria do pensamento das pessoas que eu acredito, eu, a Cláudia, acredito no seguinte, que realmente a performance dos times para fora é eles treinam mais tempo que isso, são atletas Uhum, que já foram pro games de forma individual, né? E performam realmente muito bem, né? O que uhum, acontece é que alguns times montam especificamente para passar na Copa Sul e tentar então a vaga para o Games, mas não são atletas que estão treinando junto para time já faz anos, entende? uhum, Igual, por exemplo, o nosso caso foi um encontro, nós estamos treinamos para conquistar a vaga e agora estamos treinando para fazer uma boa performance lá. Mas tem atletas que já treinam juntos, já montam times e já são classificados de games já há anos. Então eu uhum, acredito assim que o campeonato, além da performance, ele depende também das provas, da uhum, combinação do que vem aí, né? E o jeito que é proposto. Então, se as provas combinarem de acordo com o fitness de cada um, eu acredito que o Brasil tem grande chance sim, de brigar muito bem. E acho que realmente esse ano ficou muito nítido isso, né? O quanto nós estamos evoluindo. A tendência é cada vez mais o Brasil subir aí nesse ranking. uhum. E sim, eu espero que as provas venham na mesma característica, né? Que venham na mesma proporção. Eu espero até um pouquinho mais de complexidade Uhum. para dificultar um pouquinho mais, mas eu acho que tudo é do que tá depende das provas, né? A gente não consigo falar assim para você, mas Uhum. sim, nós podemos ver que mudou bastante a característica das provas, das combinações dos elementos. Hoje você não vê elementos assim tão simples, são coisas mais complexas. Você tem que nadar, você tem que correr, você tem que remar bem, pedalar bem. Então não é mais aquele cara forte ou aquele cara bom de ginástica. Eu acho Uhum. que é a combinação de todos, né? Aham, um equilíbrio, né? Tem algum time que chama a atenção de vocês, dessa galera que vai esse ano? Lá de fora, que eu digo assim, fala assim, porque, por exemplo, assim, a gente viveu uma era do Frone nos times, né? E aí todo mundo sempre fala assim, o time do Frone e tal. Mas agora talvez não tenha nenhum time assim, né? O time fulano de tal, né? Sim, tem um time da Invictus, o time do Noah Olsen e tal, que talvez apareça um pouquinho mais, mas tem algum time assim que você fala assim, cara, aquele time ali é forte, é brabo, os cara. Eu acho assim que são times muito bons, né? Assim, Uhum, a gente pôde ver, se você comparar as demais semifinais, a gente já viu uma distância em algumas provas, em alguns elementos. Então, eu, assim, particularmente, assim, eu, igual eu falei pra você, tudo pode aham, acontecer lá na hora, né? uhum, Mas eu acredito que o time do Noce é um time muito forte, uhum, dentre outros, né? Mas também acredito no meu time. Acho que a gente aham. pode fazer uma boa competição. E quem sabe, né? Não, eu acho que o seu time é muito equilibrado, assim, tem todo assim, para não sofrer muito em uma prova, de ficar assim, nossa, se cair aquele negócio, a gente tá enrolado, sabe? Não sei se vocês têm muito isso, né? Então, E, é o que eu né? falei para você, do equilíbrio, né? Então, Uhum, depende da combinação. Se vir provas, assim, se vir as provas das características do que está vindo, eu acredito sim que a gente possa performar muito bem e fazer uma boa competição. aham.
Tem alguma prova assim que você fala assim, cara, se cair isso daí, pode sincronizar aí no YouTube que nosso time vai mandar bem demais. Ah, olha, eu não sei te falar, não. Eu Não me fico meio assim. compromete não, porque se cair vai que a gente não vai bem. Então, eu não gosto muito de falar isso, nem Aham, de afirmar muita coisa, sabe? Porque, assim, aham. tudo pode acontecer, mas eu acho que nós estamos muito bem sincronizados. Então, acredito que se cair algumas coisas sincronizadas, vai ser muito bom para o nosso time. E estamos bem familiarizados com a ORM também. Uhum. Apesar de ter sofrido muito com aquela ORM, eu acho que um treino com ORM não vai ser ruim, não. Porque às vezes, acho que para quem não acompanha e vê assim, vocês, sei lá, não estão junto todo dia, você mora em outra cidade e tal, às vezes pode achar que sofre justamente com isso, né? Com o worm, com alguma coisa de sincronia e tal, né? E talvez, sei lá, vão ir bem quando tem alguma coisa muito individual e tal. Mas não, né? Parecendo que mesmo com esse tempo que vocês têm com algumas limitações, vocês conseguiram encaixar bem tudo, né? Sim, a gente treinou muito bem. O time, é o que eu falei, assim, o time ele foi muito aberto, né? Receptível uns com os outros. Então, acho que isso fez total diferença, né? O time Uhum, foi muito acolhedor, assim, cada um respeitou a limitação, a dificuldade do outro e foi suprindo isso, né? Então a gente treinava junto, não, vamos lá, vamos treinar um pouco mais isso aqui, eu e você, para melhorar, vamos melhorar a conversa aqui. Então, eles também são bem experientes, então sabia o momento exato de chamar, o momento exato de vamos, foi, monorm, sabe? Então uhum, teve uma parceria do começo ao fim. Eu acho que além da performance no time, conta muito isso, né? uhum. Eu acho que a performance é 50-50, porque você pode colocar as pessoas mais bem performadas juntas, que se não tiver uma sincronia, se não tiver uma humildade para acolher um ao outro, não adianta, não tem o que fazer, não tem performance que cobre isso. Com certeza. Ô, Cláudia, ia falar para você divulgar aí suas redes sociais, seus planos. Não sei se a Vitória também tem algum YouTube, alguma coisa assim que mostra o treino da galera aí para o pessoal poder acompanhar agora a preparação rumo ao Games, né? Imagino que muita gente descobriu vocês agora, né? Assim, pelo menos individualmente e tal, né? Imagino que todo Sim. mundo tá assim, caraca, deixa eu acompanhar todo mundo aqui, quero ver. Tô torcendo pra eles no games e tal. Então, a galera tá super curiosa. Primeira coisa é que vocês nos ajudem. Então, nós estamos fazendo uma pré-venda aí das camisetas para Aham. ajudar então o time a ir competir lá nos Estados Unidos. E cada atleta também está fazendo de uma forma individual, uns está fazendo rifa, vão fazer presença em box, né? Alguns aulões, para conseguir então arrecadar essa grana, que não é pouca, gente. É a camiseta que vocês estão vendendo, como que compra? Tem um link, fala com Aí você vocês. vai chamar o atleta individual, ou no meu Aham. Instagram, ou no Instagram do pessoal do time. O valor da camiseta é R$ 90 e nós estamos fazendo uma pré-venda até o dia 16/6. E aí são Tá. 30 dias para poder ficar pronta e depois a gente envia pelo correio. Esse episódio aqui vai sair só no dia 19. Ah, tá. Então, a galera que tá vendo agora, como que vai ser mais ou menos, assim, já que vai ter passado a pré-venda? Você sabe Então, como? nós não sabemos se ainda vai ter uma prorrogação da venda, tá? Tá. Então, a galera que está vendo agora o podcast e quer Aham. ajudar o nosso time, procurem aí os atletas. Cada um está fazendo aí rifa de forma individual, ou está fazendo alguma presença no box ou aulão, ou se você quiser ajudar também, pode chamar a gente em box aí, que a gente tá. Toda ajuda é bem-vinda. Agora, nós temos pouco tempo para o encontro, para os nossos encontros e treinos, enfim. Mas vocês podem acompanhar tudo pelo Instagram ou pelo meu, Amaral24 Cláudia, ou pelo da Natália Mencari, ou pelo Filemon, ou Bernardo. Uhum. Acompanhar aí que nós vamos estar postando aí um pouquinho. É difícil, porque assim, né? Tem que ter tempo para tudo. E às vezes você acaba treinando, esquece de filmar, mas o que a Uhum. gente está conseguindo, estamos compartilhando lá com vocês essa preparação. No meio dessa preparação, cada um está de forma aí
como escolheu para o TCB, então eles vão agora para o Rio de Janeiro, eles vão competir lá no Rio, em times. Eu só em julho, individual, então tem 2 preparações acontecendo ao mesmo tempo. Claro que o foco maior é o Games, mas eu também preciso passar na seletiva. Então acompanhem aí, estaremos compartilhando tudo com vocês. Tem o arroba da Vitória, mas também lá eles não estão postando nada muito de treino nosso. É mais no Instagram particular mesmo do time. Tá. A gente vai conversando aí, mas eu vou botar aqui nos comentários o que tiver, os caminhos que tiverem para ajudar o time. Vou botar aqui nos comentários ou na descrição e tal. Então, quem quiser ajudar, vou deixar aqui no link, nos links aqui embaixo, que aí pode ajudar a galera. Vocês ainda vão ter mais quantos encontros até o Games, assim, desses finais de semana, de quarta, domingo? Olha, ainda não sabemos, que ainda estamos conversando sobre como vamos viabilizar isso, né? Porque eu também tenho algumas coisas aqui em Londrina, aulas, enfim. Mas pretendo ir uma vez ainda neste mês de junho. E depois eu vou em julho, mas aí eu já vou definitivo para embarcar então para o Texas. Então provavelmente a gente vai ter mais 2 encontros aí, longos, né? Para alinhar algumas coisas, mas estamos conversando bastante, cada um aí treinando de forma individual, mas ao mesmo tempo junto. Tá, joia. Cláudia, então deixa uma mensagem final aí pra galera, além, obviamente, da galera torcer por vocês no Games, vibrar igual vibrou na Copa Sul, mas vou deixar um espacinho aí para você deixar uma mensagem final aí pra galera. Olha, eu queria falar que eu queria agradecer a todos vocês pela torcida, pelas mensagens. Muito importante isso para o crescimento do atleta, muito importante esse apoio, né? Independente do resultado, eu acho que o que importa é esse crescimento e cada um tem o seu sonho, cada um aqui luta e batalha pelo seu sonho e não desistam. Vejam aí, vocês têm 4 atletas que sonharam e não desistiram, independente da dificuldade e do que aconteça, continuem, que talento não é tudo, o que importa é a disciplina e a perseverança e você tentar todos os dias e tentar. É assim que eu venho levada há 9 anos, consegui realizar o meu sonho, não parou por aí, pretendo uma classificação no individual, vou trabalhar muito para isso, mas eu estou muito feliz com o que foi proposto, muito grata a Deus aí pela oportunidade de vivenciar tudo isso com pessoas maravilhosas. E é isso. Muito obrigada. Então, galera, é isso. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou desse episódio, lembre de deixar o like aí. Se você estiver escutando pelo Spotify, siga aí o podcast também e deixa 5 estrelinhas. Lembrando que aqui o Savana Fitness Podcast é toda quarta-feira, às 12 horas, com alguém aí do mundo do CrossFit. Beleza? Valeu, até semana que vem. Valeu, galera. Obrigada.